Ei pessoal, tá joia? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aplicativos de celular que são muito úteis para você que está programando uma viagem ou que quando você já está viajando, né, você precisa utilizá-los para ter uma viagem um pouco mais tranquila. Esses aqui são os aplicativos que eu utilizo, então eu vou filmando aqui a tela do celular para vocês irem acompanhando. Mas antes de começar o assunto em específico, eu quero dizer que tem muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês sobre os aplicativos que já tem vídeo aqui no canal. Então, assista esse vídeo inteiro para você saber sobre tudo e depois clica na descrição do vídeo, que aí eu vou deixar tudo linkado certinho, tá? Para vocês conseguirem ter uma ideia maior do que eu quero passar para vocês, do que eu acho a respeito de cada uma dessas coisas. E outra coisa também, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, para começar, aqui no meu celular, eu vou filmar a tela para vocês irem acompanhando. Eu tenho a parte de passagens. Nessa de passagens, eu tenho dois aplicativos específicos, que é para buscar passagens aéreas, que são o Skyscanner e o Voopter. Então, são dois aglomerados, né, de passagem, porque você procura lá a data, o horário da viagem, e ele te mostra quais são os melhores preços. Passagens imperdíveis eu utilizo para ficar acompanhando quais são as promoções. Então, se surgir uma promoção que eu acho que é boa, eu aproveito e compro. Foi até através de passagens imperdíveis que eu consegui comprar a passagem da Itália por R$1.200, tá? Já tem vídeo sobre isso. Então, no card de descrição, vai acompanhando tudo certinho. Latam e Gol são as companhias aéreas que eu mais utilizo aqui do Brasil, então sempre que eu vou ter que fazer uma viagem, eu também procuro no próprio site das companhias aéreas para ver se o preço também está equivalente, está mais barato, porque às vezes num site em específico está mais barato que no próprio site da companhia aérea, e às vezes a companhia aérea está mais barata do que os outros sites. Isso daí é um assunto para um vídeo assim, bem específico, senão eu vou ficar aqui 5 horas falando. Mas, em geral, essas são as minhas pesquisas. Depois disso, eu deixo aqui também sobre as milhas aéreas. Tem vídeo no canal sobre milha aérea. Então, o Latam Pass, que é o que eu mais utilizo para juntar as milhas aéreas, e a Smiles. Eu acompanho eles, porque dependendo se tiver alguma promoção de envio de pontos do cartão de crédito para alguma dessas duas companhias, eu já utilizo aí essa promoção de bônus. Depois disso, eu tenho o quesito transporte. Como eu estou no Brasil, os únicos aplicativos que eu tenho é o Rodoviária Online e o BlaBlaCar. Então, o Rodoviária Online é para você comprar passagens de ônibus, né, aqui no Brasil. BlaBlaCar é sobre carona. Já utilizei o BlaBlaCar, não fiz vídeo sobre esse assunto, então se você quiser falar que eu faça, deixa aqui nos comentários, mas eu utilizo muito o BlaBlaCar, até porque eu moro em São Paulo, minha família mora em Minas, e umas 2 vezes por mês eu venho para Minas, né, visitar ele. Mas aí, nesse quesito aqui, transporte, quando eu tô viajando para fora, eu já baixo aplicativos de transporte do lugar que eu tô indo viajar. Então, por exemplo, lá na Colômbia, quando eu estava na Colômbia fazendo as viagens entre as cidades, o aplicativo que eles utilizam lá, que chama Redbus. Então, eu abaixava ele e deixava ele aqui. Lá da Europa, quando eu fiz o meu mochilão pela Europa, eu tinha o aplicativo da Eurolines e da Flixbus. E se você está indo para a Ásia, tem o One2Go Ásia, que também eu sempre deixo separadinho os aplicativos para eu achar com maior facilidade. E depois disso eu deixo todos os aplicativos relacionados à hospedagem. Então eu tenho aqui o Book, que ele pega tanto hotel, resort como hostel. Tem o Hostel World, que ele é bem específico para hostel, né? Eu sempre utilizo o Hostel World principalmente para ver as recomendações das pessoas. Tem o Couchsurfing. Couchsurfing é um aplicativo para você dormir na casa das pessoas. Olha aqui na descrição do vídeo, que já tem um vídeo completo sobre o Couchsurfing. E tem o Airbnb. Eu não gosto muito de ficar na casa dos outros alugando por Airbnb, eu prefiro hotel e hostel. Só que no Airbnb tem uma funcionalidade ótima, que é sobre experiências. Então, se você está indo viajar, você pode comprar uma experiência diferente. Quando eu fui para Cuba, eu utilizei esse Airbnb Experience para comprar um pacote com um fotógrafo. Então, era um dia que a gente saiu pela rua tirando fotos, e são as fotos mais bonitas que eu tenho lá de Havana. Depois disso, eu tenho os aplicativos de mapa. Então, eu tenho o Google Maps e o Maps.me. É importante dizer que esses dois aplicativos
podem ser utilizados offline. E isso é excelente quando você vai viajar, porque nem sempre você tem internet disponível. Depois disso, eu tenho um aplicativo que chama My Maps. Esse My Maps, eu uso ele para colocar os pontos de interesse na cidade. Isso também pode ser feito tanto no Maps.me quanto no Google Maps normal. Só que eu gosto de utilizar o My Maps porque eu consigo deixar tudo classificado. Tipo assim, se vocês quiserem um vídeo específico sobre o My Maps, você me fala que aí eu vejo de fazer um vídeo aqui, porque é realmente muito útil a utilização do My Maps. Além disso, eu tenho o Uber. Geralmente no mundo inteiro tem Uber, mas se por acaso estiver num país que o Uber não funciona, mas funciona algum outro aplicativo de transporte, né? Eu baixo esse aplicativo. É importante falar, na aba ali de transportes, eu deixo os transportes que são relacionados a sair de um lugar e chegar em outro. Quando eu estou na cidade, e aí eu preciso me locomover pela cidade, aplicativo de ônibus, aplicativo de metrô, alguma coisa assim, eu geralmente coloco junto lá no Mapas. Então, por exemplo, quando eu fui para Coreia do Sul, é impossível andar pelo metrô da Coreia do Sul sem ter um aplicativo do metrô, né? Então eu baixava os aplicativos, colocava lá. Aí depois, quando eu mudo de cidade, quando eu volto pro Brasil, quando eu vou pra minha casa, eu deleto esses aplicativos todos porque não tem necessidade eu ter eles no meu telefone, né? Depois disso, do lado do Uber, eu tenho o Worldpackers. Worldpackers é para você conseguir trabalho voluntário. Tem um vídeo inteiro sobre o assunto. Na verdade, tem 2 vídeos aqui no canal sobre o assunto. Veja a descrição, que lá tá bem explicado como funciona. Tem cupom de desconto para você que tá me assistindo aqui no YouTube. Conta a minha experiência. Eu esqueci de mostrar que ali em cima tem uma aba escrito Crush. Sim, porque eu estou solteira, eu viajo sozinha. O que tem, né? Ver se a gente talvez encontra as pessoas. Então, eu utilizo o Tinder e o Happn, são muito úteis. Utilizei eles na Colômbia, por sinal. Tem até um vlog da viagem, uma parte do vlog da viagem que eu falo que eu tava indo encontrar o cara que eu tinha conhecido do Tinder, a gente foi lá dar uma volta pela cidade. Então, se você tá indo viajar, é muito útil Tinder e Happn também. Depois disso, eu tenho o Google Tradutor, né, por motivos óbvios, porque às vezes você vai para um país, não sabe a língua, você tem que baixar ali o tradutor para você conseguir se comunicar. Quando eu lembro, eu baixo o tradutor offline da língua que eu tô indo. Mas geralmente eu esqueço e me fodo. Isso foi o que aconteceu aonde? Na Bielorrússia. Quando eu estava na Bielorrússia, eu não conseguia me comunicar com as pessoas porque eu não tinha aplicativo de tradutor. Eu realmente esqueci de baixar, né? Pessoas que estão acostumadas a viajar também cometem erros. E lá ninguém falava inglês. Então eu fiquei incomunicável na Bielorrússia. Mas foi engraçado passar aí uns perrengues. Depois disso, eu tenho o aplicativo do Google, que é o Planilhas. É para controlar o gasto da minha viagem. Então, por isso que quando as pessoas perguntam, quanto você gastou na viagem? Eu sei responder, porque eu controlo dia a dia todos os meus gastos. Tanto é que, tipo, na Itália eu tenho uma planilha só sobre a Itália, eu tenho uma planilha só quando eu fiz minha viagem de volta ao mundo, eu tenho uma planilha da minha Eurotrip. Então, se eu entrar na minha planilha agora, eu sei quanto que eu gastei no hostel da Bielorrússia quando eu fui em 2017. Então, para você controlar os seus gastos de viagem, faça uma planilha do Google e nunca mais sofra com aquele sentimento que você gastou mais do que você poderia. Depois disso, eu tenho o Google Notas. Nesse Google Notas, eu vou deixando para escrever alguma coisa que a pessoa acabou de me falar e eu quero escrever para não esquecer. Então, por exemplo, uma comida que eu comi, eu já escrevo ali o nome da comida. Ou se eu tô indo para um país, eu pergunto, como fala obrigado em lituano. Aí a pessoa me responde, eu já escrevo nesse notas, para que sempre que eu for falar obrigado em lituano, eu entro na notas, leio lá como que se fala e falo, né, para ser uma coisa meio simpática. E por último, mas não menos importante, eu tenho um aplicativo de conversão de moeda. Isso daqui é extremamente útil se você vai viajar para muitos lugares diferentes, que toda hora a moeda é diferente. Então, por exemplo, quando eu fui para a Ásia, eu fiz Singapura, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Mianmar. Cada um desses países utiliza uma moeda diferente. Então, eu não conseguia converter
a moeda deles pro real, para eu pelo menos ter uma noção se aquele negócio estava caro ou se estava barato. Então, quando você tem esse conversor de moedas, fica muito mais fácil a sua vida para você ir se adaptando ao lugar que você tá e à moeda que você tá. Isso daqui também é muito útil, sabe por quê? Porque você pode estar gastando dinheiro sem nem perceber. Como foi o caso quando eu estava na Suécia, eu fui comprar um pedaço de pizza e eu tava só utilizando euro, euro, euro. Chegou na Suécia, era coroa sueca, a moeda lá. Eu nem sabia ainda a conversão, pedi um pedaço de pizza, falei assim, pizza geralmente é baratinho, peguei a pizza e comi. Descobri que em uma fatia de pizza eu gastei R$60, R$50. Foi muito caro, foi tipo o preço da pizza inteira do Brasil. Eu gastei em uma fatia de pizza em Estocolmo, na Suécia. Então, o aplicativo de conversão de moeda é muito útil para você não gastar mais dinheiro do que o necessário. Bom, esses são os aplicativos que eu utilizo, mas eu sei que tem muitos outros aplicativos que as pessoas têm aí relacionados à viagem, para você colocar todos os seus check-ins do hotel, todas as suas passagens aéreas, para você fazer o calendário da viagem. Eu não utilizo isso, eu só realmente utilizo esses aqui, mas é muito bom a gente saber que esses aplicativos existem. Então, se porventura você utiliza algum desses aplicativos, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, dá essa dica aí para outros viajantes. E não se esqueça de ver a descrição aqui do vídeo, para você pegar aí vídeos com dicas mais específicas sobre os aplicativos aqui que eu já fiz. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Assista aos outros vídeos do canal, porque aqui tem muita dica boa. Se inscreve para não perder nada. Me siga nas redes sociais. Te vejo na próxima. Beijão!